Do livro No Roteiro de Jesus, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Capítulo 11. O discípulo de perto. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda a sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação, e Jesus curava, consolava, bendizia, chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de súbito valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença, ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada, em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a, periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhes roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto amar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono, fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada o quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir.
O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição de sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe odiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te, o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo, efusivo e ruidoso. Despediu-se dele, sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Humberto de Campos, também no livro Pontos e Contos, no capítulo 10.